Iniciamos aí nesta tarde o segundo momento do nosso 12º Fórum Estadual Extraordinário, nessa modalidade virtual. O que é novidade para nós é esse distanciamento nos possibilitou aí um alcance muito maior. Eu acredito que os nossos demais fóruns, mesmo estando presencial, o ideal é que divulguemos aí para que o maior número de pessoas consiga ter acesso à informação. Nós vamos ter também, viu, gente, na semana que vem, 29 e 30, nós até deixamos em aberto aqui para vocês, enquanto estava estática a transmissão, o Fórum da Região Centro-Oeste, Fórum da Undime Centro-Oeste. É uma parceria entre Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso, tá? Será dia 29, manhã e tarde, e no dia 30, manhã e tarde. Nós teremos aí diversos palestrantes de renome, tá? Nós vamos abordar aí diversos temas. O primeiro tema da manhã do dia 29 vai ser avaliação diagnóstica e aprendizagem, tá? E também ser professor tá? Nesse momento, esse nosso grande desafio, né, de estarmos aí em sala de aula. Qual é esse nosso grande desafio? Na parte da tarde, nós vamos ter uma fala sobre neurociência na educação, ensinar e aprender com emoção. E o segundo momento, educação e a pedagogia da esperança, tá? O poder dos sonhos. E no dia 30 pela manhã, às 9 horas começamos, tá? 8 horas, horário de Mato Grosso, tá? Construindo uma nova escola fora da escola. E o segundo momento, educação e família, o novo olhar para o fortalecimento do vínculo família-escola durante e pós-pandemia da Covid-19. E na parte da tarde, ensino híbrido, tá? Que é uma coisa que já está nos angustiando bastante, tá? Engajamento em sala de aula e atividade remota. E para finalizar, às 15h30 do segundo dia, nós vamos ter aí superando os medos para enfrentar os novos desafios para a educação híbrida, né, no pós-pandemia. São todos assuntos aí que estão muitíssimo em voga, tá? E que nós precisamos aí nos apropriar com toda certeza. Nesse segundo momento, nós teremos como mediadora da mesa da palestra a professora Maria Helena Guimarães de Castro. A professora Maria Helena Guimarães de Castro é membro do Conselho Nacional de Educação e ninguém melhor, né, para mediar esta mesa do que a representante do nosso Conselho Estadual de Educação, a professora Adriana Tomazoni. Professora Maria, seja muito bem-vinda. O Mato Grosso gostaria muito de recebê-la presencialmente, mas, dadas as dificuldades, é muito bom tê-la aqui conosco, mesmo que remotamente. E é um imenso prazer. A sua fala aí vem de encontro a diversos anseios que têm angustiado secretários e dirigentes municipais, aí, professores em todo o Brasil. Aí eu passo para vocês, Adriana, receba aí a sua companheira de conselho, sejam todas as duas muito bem-vindas, e eu retorno depois, no final do dia, para nós encerrarmos esse belíssimo evento. Tenha todos uma boa palestra. Obrigada. Professora Maria, só uma orientação, caso queira transmitir algum documento, tem o share screen, ali a senhora consegue projetar a tela do computador da senhora para que todos fiquem vendo, tá? Adriana, com você agora. Obrigada, Eduardo. Seja muito bem-vinda, professora Maria Helena, mais uma vez conosco no Mato Grosso. Esses dias ainda esteve conosco no Conselho Estadual de Educação. Minha presença aqui se deve ao fato de que no Conselho eu sou representante da Undime, porque eu também sou secretária municipal de educação, e hoje esse diálogo é extremamente necessário para a nossa categoria, professora.
Nossos secretários estão vivendo momentos de muita angústia, de muita indefinição, de muita indecisão, porque é um modelo, quer dizer, é um momento tão excepcional e tão diferente que é lógico que essas dúvidas elas são naturais. E a sua fala, trazer esse olhar já da construção, inclusive das diretrizes que a lei nos aponta, isso tudo é extremamente necessário para nós. Então, eu quero dar muitas boas-vindas à senhora, que seja sempre muito bem-vinda a Mato Grosso, ao nosso Conselho Estadual de Educação, à Undime, e dizer que a professora Maria Helena, que está aqui conosco agora, ela é socióloga e mestre em Ciências Políticas pela Unicamp. É professora aposentada desta universidade e atuou também como pesquisadora no Núcleo de Estudos de Políticas Públicas, o NEP. Ela foi conselheira titular do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, de 2010 a 2016. O currículo é extenso, né? Diretora executiva da Fundação SEAD de São Paulo, e também atuou em 2007, desde abril de 2007 a abril de 2009, como secretária de Educação. E foi também secretária de Assistência e Desenvolvimento Social e secretária de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico deste mesmo Estado. Possui experiência e trabalhos na área de ciências políticas, com ênfase em políticas públicas, principalmente nos temas educação no Brasil, política social, avaliação, políticas públicas, educação, estudos internacionais comparados. É membro, então, do Comitê Científico da Associação Brasileira de Avaliação Educacional, a ABAV, foi membro do Comitê Técnico de Todos pela Educação, do Conselho Curador da Fundação IOCHEP, que é da Associação Parceiros da Educação, do Instituto Natura, do Instituto Braudel, do Conselho da Fundação Padre Anchieta e presidente do Conselho da Fundação Bruno. Participou do movimento pela Base Nacional Comum Curricular, e foi nesse momento que nós nos encontramos a primeira vez em Brasília, trabalhando nesse tema. Participou também de vários comitês internacionais ligados à educação na Unesco e no OCDE. É membro da Academia Brasileira de Educação desde 2005 e da Academia Paulista de Educação desde 2015. Foi agraciada com diversos títulos e medalhas nacionais, destacando-se a medalha de Comendador da Ordem Nacional do Mérito Nacional Científico, o Prêmio Fernando Azevedo da Academia Brasileira de Educação, Educador do Ano 2000, e a Medalha de Ordem do Mérito Educativo da Presidência da República. Publicou vários artigos, capítulos de livros e pesquisas sobre educação e política social no Brasil. E participou como palestrante e debatedor em congressos nacionais e internacionais. No período de 95 a 2002, no Ministério da Educação, no governo Fernando Henrique Cardoso, presidiu o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, e a Secretaria Nacional de Educação Superior, e também a Secretaria Executiva do Ministério da Educação. Foi também, de 93 a 95, secretário municipal de Educação de Campinas, São Paulo, e presidente da Undime. Retornou ao MEC em 2016 e permaneceu até maio de 2018. Atualmente é membro do Conselho Nacional de Educação, com cadeira na Câmara de Educação Básica, e essas são informações, então, do Lattes, da nossa professora que está conosco, e vai falar conosco, então, um pouco sobre a Lei 14.040, né, que o Ministério da Educação editou, e que agora, então, estamos no processo de construção da resolução, aí, da regulação do Conselho Nacional de Educação. Então, eu passo a palavra à senhora professora, e depois a gente vai respondendo aos questionamentos que surgirem aí no chat, e se também o Thales vai colocando na tela, e intercalando, se a senhora quiser já ir durante a fala respondendo, fique à vontade. Tem que abrir o microfone. Isso. Já foi. Em primeiro, boa tarde, Adriana. É um prazer estar aqui de novo com você. Agradeço muito o convite da Undime Mato Grosso. Ao mesmo tempo, a minha solidariedade a vocês aí com as queimadas. Eu fico numa tristeza louca quando vejo aquelas queimadas na televisão. Um lugar tão lindo, né? De uma natureza tão exuberante, enfim. Espero que isso passe logo e que vocês superem essa situação tão difícil.
Bem, em primeiro lugar, Adriana, eu gostaria de dizer que nós editamos 2 pareceres, né, o parecer 5 e o parecer 11, e agora, com a Lei 14.040, o Conselho Nacional recebeu a atribuição, quase obrigação, de regulamentar a Lei 14.040. Amanhã nós teremos uma audiência pública, a Undime vai participar, o Concede, eu acho que o Luiz Miguel participa, a UNCM, o Fórum Ampliado dos Conselhos, uma série de entidades, é uma audiência pública online, como tudo que nós fazemos agora é online, né? Eu que estou preparando, sou relatora de novo, eu falei que esse ano eu me tornei, a Covid me pegou, né? Eu peguei já 2 pareceres e agora a regulamentação, eu falei, meu Deus, cansei da Covid. Mas, enfim, o que a resolução trata é basicamente, primeiro, respeitar a autonomia dos estados, dos municípios e dos sistemas de ensino. Quer dizer, esse é um princípio básico, geral, que está presente em toda a resolução, né? Eu posso até depois passar para a Adriana a minuta que vai ser discutida amanhã, né, para observação de vocês. O Luiz Miguel já recebeu, a diretoria da onde... Ah, você já recebeu, então tá bom. Então, essa minuta, ela trata, em primeiro lugar, da questão dos direitos de aprendizagem, trabalhando especificamente o conceito de contínuo curricular 2020-2021, com base na LDB e com base também na BNCC, em toda a legislação, inclusive a LDB de 96, como a BNCC agora, eles preveem um contínuo curricular em situações específicas e arranjos diferenciados. Então, o conceito de contínuo curricular que está nessa resolução constitui o primeiro capítulo, logo depois do objeto, que já trabalha basicamente com a diminuição dos dias letivos e manutenção das 800 horas para o ensino fundamental e médio e a flexibilização para a educação infantil, né? Então, o primeiro ponto é a questão do contínuo curricular, né? Eu estou aberta às perguntas para responder sobre o contínuo curricular. Eu acho que esse é um tema que preocupa muitos educadores, muitos professores que têm muitas dúvidas sobre como conduzir o contínuo curricular 2020-2021. Ele não é obrigatório, né? Então, cabe ao sistema de ensino decidir se vai concluir ou não o calendário 2020 e começar 2021, antecipando o calendário 2021, inclusive com reposição de conteúdos e recuperação da aprendizagem. O segundo capítulo trata da questão do calendário escolar, da reorganização do calendário. Aí nós retomamos de novo a validade de todas as atividades não presenciais que foram desenvolvidas ao longo do ano de 2020. Essas atividades, elas são absolutamente válidas, legítimas, e para isso nós orientamos os sistemas de ensino a elaborarem os registros detalhados das atividades desenvolvidas, bem como os instrumentos de acompanhamento dos alunos, de monitoramento de todo esse processo longo, né, de afastamento físico das crianças, dos alunos das escolas. Mas a educação continuou, né? Eu sempre digo, o prédio ficou fechado, mas a escola continuou a funcionar na casa dos estudantes, né? Junto com a questão da reorganização do calendário e de como é possível computar, né, as atividades não presenciais, há as indicações específicas para a educação infantil, para os anos iniciais
para os anos finais, para o ensino médio, indicando que tipo de atividade é possível desenvolver nesse período de afastamento, desde as atividades online, síncronas, atividades assíncronas, aulas transmitidas pela televisão, programas, plataformas digitais, videoaulas, né? Atividades impressas que são encaminhadas à casa dos alunos, blogs, enfim. As escolas e sistemas têm ampla liberdade para organizar todas as atividades durante o período de isolamento e de afastamento, né? Depois dessa parte, e ali está detalhado, educação infantil, anos iniciais, etc., nós podemos depois retomar especificamente cada ponto, né? Depois disso, nós entramos na questão do retorno às aulas, né? A preparação para o retorno às aulas, com ênfase especial nos protocolos pedagógicos, né? Tendo como ponto de partida que o retorno às aulas presenciais deverá ser absolutamente definido pelas autoridades sanitárias, pelos governadores, pelos prefeitos, que vão definir a data de retorno. Não tem sentido no Brasil, um território tão grande, um país continental como o nosso, ter um dia único, uma data única de volta às aulas. Isso é impossível, né, de acontecer, né? As situações são muito diferentes, então é importante que cada sistema de ensino considere a especificidade local. Nesse capítulo do retorno às aulas presenciais, nós, então, indicamos várias orientações que são importantes para a reorganização do planejamento do calendário, né, e também da reorganização curricular, né? Por exemplo, nós indicamos aí a possibilidade das escolas já começarem, antes do retorno às aulas, a fazer a recuperação da aprendizagem, uma recuperação que poderá, inicialmente, priorizar tanto os estudantes mais velhos, que vão prestar Enem, que vão prestar vestibular, como os alunos em final das etapas, alunos de 5º ano, alunos de 9º ano, como também as crianças dos anos iniciais, alfabetização e pré-escola, que são as crianças que têm menor autonomia para seguir as atividades presenciais. Então, isso está indicado, né? Não é obrigatório, na verdade, é uma orientação, né? Mais do que uma determinação do Conselho, porque nós entendemos que as escolas têm orientações diferentes, né? E, de todo modo, nós respeitamos essa autonomia das propostas curriculares e dos sistemas de ensino nesse processo de reordenamento curricular. Depois dessa parte, nós damos uma atenção especial para educação infantil. Essa atenção especial para a educação infantil, inclusive, me perguntaram, mas por que tantos artigos sobre educação infantil? Porque educação infantil é a etapa em que há mais dúvida a respeito das atividades não presenciais, em que as escolas, tanto as públicas como as particulares, elas têm uma grande dificuldade em saber como conduzir, em saber como validar, né, a reorganização do calendário. Então, nós demos uma atenção maior, inclusive porque também a educação infantil, no caso dos guias de orientação da Fiocruz e também de um guia de orientação da Fundação Cecília Vidigal, né, tem pesquisas que indicam que é preciso ter muito cuidado com criança muito pequena. Há recomendações, por exemplo, da Fiocruz, também da USP de São Paulo, que as crianças menores de 2 anos não devem retornar, porque elas não podem utilizar máscaras. Então, se retornarem, se for um caso necessário o retorno para que as mães possam trabalhar, as escolas precisam ter um cuidado maior ainda, porque elas não podem usar máscara, elas têm mais dificuldade
em entender os protocolos sanitários, então é importante que a escola dê uma atenção muito grande à educação infantil, no retorno. Depois disso, nós temos um capítulo específico sobre ensino superior, inclusive indicando todas as possibilidades do ensino superior, que são muito diferentes da educação básica, os cursos em geral são semestrais, né? E são faculdades e institutos que já têm, normalmente, eles têm um processo de educação à distância mais estruturado, então eles trabalham com outra lógica de funcionamento diferente das escolas de educação básica, né? Também há ali uma orientação específica para as escolas, para os estágios, tanto de educação técnica profissional, como para os estágios de ensino superior, né? Depois do capítulo do ensino superior, nós entramos num capítulo especial dedicado à avaliação, tanto monitoramento como avaliação, com as questões mais relevantes, tanto para avaliação formativa, avaliação diagnóstica, como também para a avaliação do final do ano, né? Avaliação para promoção, no caso dos alunos de 9º e de 5º ano e de 3º ano do ensino médio, são os 3 anos que nós consideramos mais complicados, né? Porque normalmente a criança muda de escola, principalmente quando termina o 9º ano, que vai para uma outra escola de ensino médio, quando termina o 5º ano numa escola municipal e ingressa numa escola estadual no 6º ano. Damos ali algumas indicações sobre os cuidados e critérios que devem ser considerados nas avaliações, uma orientação também sobre a busca ativa dos alunos, a importância de evitar a questão da evasão, como também de evitar o aumento da reprovação, né? Nós temos uma posição de minimizar os impactos da pandemia e, nesse sentido, entender que os alunos, nesse ano, eles foram muito prejudicados, né? Assim como os nossos professores, os nossos profissionais da educação, todos nós, na verdade, fomos prejudicados nesse ano. Então, é preciso ter, em primeiro lugar, um cuidado muito grande com questões socioemocionais, tanto dos profissionais da educação, dos professores, como também dos alunos, dá uma grande prioridade ao acolhimento, né? Esse acolhimento deve ser, assim, a primeira orientação da escola no processo de retorno, né? Que já começa com um processo de comunicação grande com os pais, com as famílias, com os docentes, né? Com todos aqueles que trabalham nas escolas, né? Depois do capítulo de avaliação, então, nós concluímos com as disposições finais, e nessas disposições finais nós destacamos alguns pontos como a autonomia das instituições de ensino superior, o regime de colaboração entre os estados e seus municípios, governo federal, estados e municípios, a importância do regime de colaboração, e, no final, nós estabelecemos uma data para manter o calendário 2020-2021, considerando as atividades não presenciais, que certamente vão continuar, mesmo quando as aulas voltarem presencialmente. Eu acho que o presidente da Undime Mato Grosso, professor Eduardo, estava falando exatamente disso, né? Do ensino híbrido, o que vai acontecer com as escolas. Acho muito difícil, até o final do ano que vem, na minha visão, deveria ser até dezembro de 2021, nós deveríamos manter as atividades presenciais e não presenciais para que a escola dê conta não só da reposição de conteúdo, recuperação das aprendizagens, mas até para complementar as aulas presenciais, né? E para poder organizar melhor esse contínuo curricular 2020-2021. Né? Eu acredito que isso seria muito bom. Nós estamos recomendando
na resolução até julho de 2021, mas nós estamos negociando com o Ministério da Educação até dezembro de 2021, porque nós sabemos que dificilmente até julho nós já teríamos todo o país vacinado, com um processo de imunização maior. Então, é importante ter essa cautela e, independente de estarem todos já vacinados, imunizados ou não, a cautela é principalmente porque nós precisamos considerar que nossos alunos terão perdas, né? Já há pesquisas e estudos apontando, quer dizer, além dos aspectos socioemocionais, aumento da depressão, especialmente entre os adolescentes e jovens, já tem estudos sobre isso. Há também estudos apontando, já na Europa e nos Estados Unidos, que as perdas cognitivas deverão ser mais ou menos entre 30% a 40% para todos os alunos, né? Então, é um ano que vai afetar muito o processo de aprendizagem e recuperar os nossos alunos após esse longo período de pandemia e de isolamento vai ser uma tarefa extremamente complexa e importante, né? Então, o mais importante de tudo é nós garantirmos que os alunos, até o final do ano que vem, se recuperem bem, para que eles possam continuar aprendendo e ter sucesso na sua trajetória escolar futura. Adriana, eu acho que eu paro por aqui para fazer as perguntas. Você não acha bom? Eles podem começar a fazer as perguntas? Claro, professora, podemos. Eu gostaria até de já passar uma grande angústia dos secretários, e é o que talvez eles mais me perguntem frequentemente. Nós temos um problema de acesso que é um problema do Brasil. É um problema do Mato Grosso, mas é um problema do Brasil. Talvez a falta de investimento, de estrutura, e, enfim, tudo aquilo que a gente já pautou, já conhece, já debateu sobre a questão do investimento na educação no Brasil. Nós estamos numa situação em que a gente não dá conta de chegar na universalidade de acesso ao estudante. Por mais que use inúmeras ferramentas no processo, a gente não consegue chegar a todos. E ainda tem as questões do abandono intelectual da própria família, que também colaboram nesse processo, para que a gente não consiga ter esse acesso universal. Essa criança é uma criança prejudicada por alguma questão alheia à vontade dela e também à vontade do sistema, infelizmente, porque a gente não deu conta de fazer tudo isso. Esse biênio eu posso entendê-lo, até mesmo no processo de avanço, de avaliação, sim, de superação da aprendizagem, de superação do currículo, mas também num processo de finalização de ano, porque a maior preocupação dos secretários é como eu vou finalizar o ano, prejudicando essa criança, como que eu faço esse processo? Então, eu acho que essa é uma pergunta central que, com certeza, surgiria se a senhora puder nos responder. Veja, Adriana, no parecer 11, nós até definimos de uma posição bastante forte, né, de evitar a reprovação, né? Eu, na verdade, eu defendo a não reprovação, e já tem vários conselhos municipais e conselhos estaduais brasileiros que estão estabelecendo que esse ano não tem reprovação. Eu acho que seria o ideal, mas não cabe ao Conselho Nacional tomar essa decisão. Os conselhos estaduais e municipais podem tomar essa decisão, assim como as escolas particulares. O Conselho Nacional, ele faz diretrizes, né? Essa decisão não é nossa. Agora, vamos supor, vamos pegar o caso específico do Mato Grosso, tá? Bom, vocês têm um estado grande, com estudantes que ficam distantes das cidades, em diferentes situações, onde não é possível chegar, com atividades não presenciais, não é possível chegar nem internet, nem outro tipo de atividade, fora a internet, né? Mesmo que sejam atividades assíncronas. Então, nesse caso, Adriana, não tem outro jeito. O sistema de ensino, mesmo sem reprovar esse estudante,
vai precisar fazer uma avaliação individual, de preferência, de cada estudante, né, para ter um plano de recuperação para que esse aluno, no ano que vem, ele possa continuar se recuperando e continuar aprendendo. Daí a importância do contínuo curricular 2020-2021. Por quê? Porque vocês podem agora se concentrar, por exemplo, se o aluno for um aluno do primeiro e do segundo anos, a única alternativa é uma avaliação individual e um plano individual de recuperação, porque a etapa da alfabetização, se a criança não for bem alfabetizada, ela vai ter dificuldade durante muito tempo, às vezes nem se recupera mais. A gente sabe que a alfabetização é a etapa mais fundamental de todo o processo de aprendizagem, né? Então, no caso dos alunos dos anos iniciais, a alfabetização não tem muita alternativa. Será preciso, sim, fazer essa avaliação individual e organizar um plano de recuperação intensiva, de tal modo que vocês podem organizar essas turmas já neste ano, se voltarem agora, continuando para o ano que vem, para que até o final do ano esses alunos concluam e aprendam aquelas competências e conhecimentos essenciais que eles precisam saber até o final do segundo ano. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Nós até indicamos que o mais relevante é destacar as competências e habilidades leitora, escritora, resolução de problemas, né? Enfim, conceitos básicos de matemática. Não vai dar para dar todos os componentes curriculares na íntegra, como está previsto nas propostas curriculares, né? Então, o que a gente pode fazer é ter alguns projetos que sejam até, digamos, mais contextualizados, de acordo com a situação local aí das diferentes regiões do estado de Mato Grosso, para que esses alunos, junto com seus professores, possam desenvolver um projeto que seja capaz de explorar questões relevantes de ciências, matemática, ou até de história, etc., bem contextualizado, um projeto mais integrado. Mas a ênfase deve ser na leitura, na escrita e na solução de problemas, porque nós sabemos que aquele currículo que foi previsto em janeiro de 2020 não vai dar tempo, não vamos conseguir, então não é possível. Então, nesse caso, a recomendação nossa é: vamos esquecer a reprovação, vamos manter esse contínuo curricular, vamos reordenar esse currículo, vamos pensar numa avaliação formativa e diagnóstica de cada aluno para preparar um programa de recuperação da aprendizagem para que o aluno tenha essa condição, né? Hoje mesmo vai ser lançada uma plataforma que eu vi em parceria com o Concede, com o Undime, eu estarei no lançamento dessa plataforma. É uma plataforma para apoiar os estados e municípios agora, né, no retorno às aulas presenciais. É uma plataforma desenvolvida pelo CAED, por vários institutos e fundações, Fundação Roberto Marinho, vários, e com apoio do Concede da Undime, com o objetivo de ajudar os estados e municípios. Eu conheci ontem a plataforma, achei a plataforma bastante interessante, eu acho que ela pode ser um bom instrumento de apoio, mas a escola, Adriana, precisa ter acesso à internet, senão ela não acessa a plataforma. Esse que é o problema, né? Um ponto muito importante para a sua pergunta, Adriana, é a formação de professores, né? Quer dizer, eu acho que, nesse momento, as redes municipais de Mato Grosso, elas devem dar uma grande prioridade para a formação continuada dos professores, né, preparando os professores para o retorno, tanto do ponto de vista socioemocional, como orientação para as avaliações formativas e diagnósticas, como também orientação para retrabalhar esse currículo, selecionando quais são as competências e habilidades mais essenciais para serem, de fato, garantidas para esses alunos. Olha, um dos grandes educadores do mundo, que se chama Charles Fadel,
Ele até esteve no Brasil no mês passado, numa reunião organizada pelo Movimento pela Base, não, foi em agosto, sim, mas ele escreveu um artigo recente numa revista australiana, dizendo: neste ano de pandemia, esqueçam a possibilidade de cumprir tudo que o currículo previa para esse ano. Ele, que é um grande especialista em currículo, né? Ele diz: esse é um ano que nós precisamos tratar das pessoas, né? Nós precisamos tratar da vida das pessoas e temos que garantir que as pessoas superem este momento do melhor modo possível e que possam continuar aprendendo depois que a pandemia passar, do melhor modo possível, com entusiasmo, com resiliência, né, com solidariedade, sabendo que todas essas competências, a empatia, a capacidade de se adaptar a uma nova situação, são competências essenciais. E ele mesmo diz: vamos trabalhar leitura, escrita e solução de problemas, leitura de livro, né? Trabalhar comunicação oral e escrita, né? Inclusive, ele destaca a importância de todos os estudantes, para que os estudantes tenham a oportunidade de falar, de contar o que eles vivenciaram, de contar seus aprendizados, o que foi importante, o que foi bom, o que foi difícil, as tristezas, as dificuldades, a perda de renda, mortes na família, enfim. Ele dá uma, digamos assim, escreve um artigo altamente equilibrado. Eu acho que agora a gente precisa ter bom senso, muito equilíbrio e não entrar em nenhuma radicalização, porque eu acho que não resolve. A pergunta da Linalva, que está na tela, é mais ou menos nessa direção, né? O que fazer quando os próprios pais não entendem que esse é um processo diferente, né? E acham que tem que reter o filho, por não ter aprendido. Porque, na verdade, a sociedade, enfim, não tem nos dado crédito nesse processo que nós estamos aí, tanto arduamente, né, executando, mas nós temos muito problema com a sociedade. Então, Adriana, eu entendo que é muito importante e necessário abrir um processo de comunicação intensa com a sociedade. A sociedade não entendeu. Ela não entendeu que isso está acontecendo no planeta Terra e que não adianta reprovar, não vai adiantar nada. Que vai reprovar para quê? Se é possível ter um contínuo curricular e estabelecer um processo de recuperação, talvez até ampliando o turno escolar, oferecendo de manhã atividades presenciais ou no contraturno atividades não presenciais que complementem. Isso é possível, isso deve continuar acontecendo. Se as escolas conseguirem se preparar para essa volta às aulas com grande esforço na formação de professores e também na preparação da infraestrutura das escolas, né? Porque, claro, que muitas escolas não têm uma infraestrutura adequada para desenvolver atividades não presenciais. Então, é importante que haja um esforço nesse sentido, às vezes até com parceria, de repente aí no Mato Grosso, região Centro-Oeste, é a região brasileira onde o PIB está crescendo, o agronegócio continua sendo o primeiro fator de melhoria da economia no Brasil. Eu acho, sinceramente, quer dizer, eu não sou ninguém para poder falar de algumas políticas públicas específicas aí para a região Centro-Oeste, mas eu acho que seria muito importante que os empresários do agronegócio, que são hoje os líderes da produtividade nacional, né, que esses empresários pudessem ajudar os estados da região Centro-Oeste para melhorar a infraestrutura das suas escolas. Fica aqui isso como uma sugestão para vocês irem atrás, né? Eu nem conheço os empresários, eu conheço pelos jornais, né? Enfim, mas eu acho que seria
algo muito razoável, porque se eles estão indo tão bem nos seus negócios, eles têm que devolver para a população do Mato Grosso, né, que os acolhe, né? Eu acho que vale a pena pensar nisso, Mato Grosso do Sul, né, enfim, Tocantins, toda a região aí do Centro-Oeste, eu acho que vale a pena. Tocantins agora é região norte, eu sempre acho que Tocantins é Centro-Oeste, não entrou na minha cabeça ainda, né? Mas, enfim, eu acho que, veja bem, uma outra possibilidade que eu vejo, Adriana, é que no ano que vem as escolas trabalhem como se elas estivessem trabalhando com turmas multisseriadas, né? Então, olha só, os alunos voltam, fazemos um acolhimento aos alunos, avaliamos a situação de cada um, uma avaliação formativa, né? Vemos como é que fica a redistribuição das turmas, daí a escola inicia um processo de avaliação diagnóstica para ver como é que foi o aprendizado, onde é que o aluno está, quais as lacunas que precisam ser repostas, né? Bom, a partir daí, a escola pode organizar turmas onde os alunos estarão em diferentes níveis do processo de aprendizagem, né? Eu acredito que isso poderá acontecer. Alguns alunos deverão ter aprendido muito bem, tem aluno que se deu bem, né, com as atividades não presenciais, alunos que têm mais autonomia, mais facilidade, outros alunos que terão muita dificuldade, né? Então, é importante ter essa flexibilidade, digamos assim, abertura para trabalhar com essas crianças. E as questões legais que eu estou vendo aí, dos pais que não quiserem mandar os filhos para a escola, quer dizer, aí a nossa recomendação é que, mediante um acordo com a escola, né, os pais poderão, então, dizer, eu não tenho como voltar agora por tais razões, mas os pais, obrigatoriamente, deverão garantir que os alunos continuarão com atividades não presenciais até o final do ano, né? Então, nesse caso, há essa flexibilização no parecer, não é assim, o pai diz, eu não vou mandar porque eu não quero, não, né? O pai precisa entrar em contato com a escola, estar em comum acordo com a escola, de preferência até com uma clara orientação dos conselhos estaduais e municipais, seria o ideal, né? Para que isso fique bem organizado, né? E se o pai disser, olha, realmente eu não me sinto seguro, eu tenho medo, né? Então eles têm medo da morte, têm medo da transmissibilidade, né? Medo da contaminação, enfim. Com tudo isso, você fala, tá bom, então vocês têm medo, agora, então vamos aguardar, nós vamos reabrir nesse primeiro mês, eu quero que vocês fiquem observando o que acontece com as nossas escolas e, ao mesmo tempo, vocês ficam mantendo as atividades não presenciais com os seus filhos, né, acompanhando, né, mantendo a escola informada, né, respeitando tudo que a escola está fazendo e as orientações da escola, né? E quando, depois de um mês, eu acho que as famílias devem voltar a ter um diálogo com a direção da escola e com os representantes do sistema de ensino, os dirigentes, de modo geral, né? Para que os dirigentes mostrem, expliquem para os alunos e para os pais, né, que a escola está funcionando, não teve nenhum caso, não aumentou a curva, a taxa de mortalidade continuou caindo. Quer dizer, é importante os pais irem acompanhando esse processo para perder o medo, né? Porque, por enquanto, o problema é o medo e a desinformação. Tem muita desinformação, né? A pergunta da Tatiane é uma pergunta que é bem recorrente também. As pessoas, os pais já, a sociedade traz essa dúvida para a gente, os professores também ficam fragilizados nesse processo e pensam que o ano letivo tende a não encerrar
dentro do ano civil. Nós temos uma problemática, a senhora conhece bem por ter sido gestora pública, que nós temos uma gestão terminando em 31 de dezembro. Os prefeitos terminam as gestões e nós temos que encerrar contratos, toda aquela questão, e nós temos que finalizar o ano letivo. Então, essa é uma dúvida bem recorrente também, que é importante de ser esclarecida, professora. Olha, Adriana, essa é uma questão que tem aparecido muito em todos os debates que eu participo. E o fato de ter eleição agora é uma complicação, porque, primeiro, que a própria eleição já dificulta a volta às aulas, né? Tem muito prefeito aí que está evitando a volta às aulas porque não quer ter nenhum problema que atrapalhe o processo eleitoral, né? E, de outro lado, nós não sabemos, né, qual prefeito será eleito, quais as mudanças que vão ocorrer nas secretarias municipais de educação. Essa é uma grande preocupação. Então, em primeiro lugar, vocês têm que encerrar o ano letivo de 2020. Sem dúvida, tem que encerrar. Esse ano letivo de 2020, ele vai ser encerrado cumprindo as 800 horas, mesmo que seja integralmente não presencial. Isso está absolutamente validado, legitimado, tanto na Lei 14.040, como agora na resolução do Conselho. Então, não tem por que não concluir. Quer dizer, vocês vão concluir, vão deixar um relatório, orientar as equipes que estiverem chegando, explicando, inclusive, da possibilidade do calendário 2020-2021, né, de um contínuo curricular para os alunos, por exemplo, da alfabetização. Isso é muito importante. A minha recomendação é concluir o ano de 2020 para os alunos do 5º e do 9º ano. Para esses alunos, se vocês puderem concluir e garantir o diploma, o certificado de 5º e de 9º ano, eu acho que é o ideal. Por quê? E para isso vocês precisariam já imediatamente retomar a recuperação da aprendizagem dos alunos de 5º e de 9º, para que eles, no final do ano, tenham o diploma, caso queiram mudar de escola, né? Deixar a possibilidade do calendário, do contínuo curricular 2020-2021 bem organizada para as equipes que estão chegando, né? Eu acredito que já no mês de dezembro, após a eleição, cada equipe deve buscar o candidato eleito, né, que foi eleito para cada município, para deixar claro todo esse processo de transição, né? Eu, inclusive, eu estou me dispondo, eu tenho conversado aqui em Campinas, eu estou conversando com alguns candidatos a prefeito sobre isso, vou conversar lá com candidatos a prefeito da cidade de São Paulo. Esse é um tema muito importante para que todos os candidatos a prefeito e que todas as equipes que estejam trabalhando programas de governo na área de educação considerem, né? Nós não podemos deixar de considerar, né? Inclusive, o Todos pela Educação acabou de fazer um documento, eu até fiz uma leitura crítica do documento, e nós fazemos algumas sugestões sobre isso, Adriana. Eu acho que vale a pena dar uma olhada nesse documento do Todos pela Educação e repassar para todos os municípios. A Beth, então, pegando a sua fala de dar ênfase à leitura escrita, ela pergunta, ela concorda, acha ótimo, porém, como fazer com o sistema que nos cobra trabalhar o currículo? Ô, Beth, tua pergunta é perfeita. Primeiro porque nenhum sistema normal, racional, pode cobrar de ninguém agora trabalhar o currículo. Esse ano é um ano que, graças à BNCC, é possível reorganizar o calendário escolar, você pode selecionar os objetivos de aprendizagem que são mais importantes, né, mais essenciais, ver como esses objetivos de aprendizagem se relacionam com o currículo do seu município, do seu estado, da sua escola, tá? E, a partir daí,
você vai enfatizar a leitura, a escrita e a solução de problemas, tá? E no final do ano, você vai cobrar dos estudantes aquilo que as atividades não presenciais destacaram. Não vai cobrar todos os conteúdos previstos no currículo. Isso não tem o menor sentido. Nenhum país do mundo, a Unesco já tem documento sobre isso, né? Vários já tem documento da Unesco, da Unicef, de vários organismos internacionais, das Nações Unidas. Não faz o menor sentido e eu não vejo por que qual sistema que vai cobrar isso. Por exemplo, o ano que vem é um ano de SAEB 2021. Ontem eu participei de uma live com o presidente do INEP, com Alexandre Lopes. Ele disse que o SAEB 2021 ele vai seguir a mesma métrica de avaliação, exatamente, principalmente com o objetivo de ver, quer dizer, eles já sabem que os alunos, e o SAEB só avalia português, leitura escrita e matemática, né? Porque eles já sabem que os alunos vão perder, né? Vão perder pontuação no processo de aprendizagem. E eles, então, com esse SAEB do ano que vem, será possível identificar as lacunas e, a partir daí, será possível, então, orientar as escolas para que elas recuperem, com muita atenção, rigor e foco, as lacunas que o SAEB identificar no final do ano que vem. Eu acho que isso faz bastante sentido, é algo bem equilibrado, me parece, porque o objetivo não é classificar as escolas, é o último ano do IDEB, o IDEB termina em 2021. Eu disse a ele, falei, em primeiro lugar, não tem o menor cabimento comparar o IDEB de 2021 com o IDEB de 2019. Por quê? Porque o IDEB de 2019 não tem nada a ver com o ano de 2020. O ano de 2020 vai ter consequências no ano de 2021. Então, nesse sentido, essa comparação vai ficar prejudicada. Eu faço parte de uma comissão do IDEB, lá dentro do INEP, e isso nós estamos discutindo, porque nós entendemos que é importante orientar o sistema de ensino com esse cuidado. Tem que ter esse cuidado, Beth, não tem outro jeito, né? E não é possível. Quer dizer, eu imagino que você esteja se referindo ao sistema municipal ou ao sistema estadual. O sistema municipal não pode cobrar um currículo que não foi cumprido, muito menos o sistema estadual e muito menos ainda o governo federal, né? Os sistemas são estaduais e municipais, né? Se você estiver se referindo ao sistema municipal, é muito importante que os dirigentes do sistema municipal no qual você trabalha, que eles possam indicar as dificuldades e quais os conteúdos que foram priorizados e selecionados para dar conta das 800 horas do ano de 2020, né? Eu não vejo outra alternativa e eu tenho estudado em vários países, isso está acontecendo em Portugal, na França, na Alemanha, na Austrália, no Chile, em todos os lugares. Eu acredito que o Brasil claramente deverá seguir com o máximo cuidado esse tipo de critério para acompanhar o que os alunos estão aprendendo. Essa sua fala nos deixa um pouco mais tranquilos, porque não tem como nós negarmos, secretários municipais, que nós sentimos a ausência do MEC nesse processo. E a nossa maior preocupação era a flexibilização de um currículo que nos seria cobrado, e com retorno na mesma medida do que a gente vinha avançando nesse processo que era natural, digamos assim, né? Que era o que acontecia já historicamente. Mas o Conselho Estadual, por exemplo, do Mato Grosso, nós fizemos uma opção clara de não mexer na nossa resolução 03, que desde março a gente já autorizou pela 02 o funcionamento das atividades remotas, não presenciais,
Depois a gente editou com os pareceres do Conselho Nacional e com a medida provisória, e quando saiu, então, a Lei 14.040, nós fizemos a opção de esperar as diretrizes, porque a lei tinha muitos pontos que não eram claros, e o biênio, para nós, era uma grande interrogação, porque como eu fazer um biênio com uma lei que me permite fazer isso até 20, não 21? E aí eu gostaria de reiterar também que leve o nosso desejo de que seja até 31 de dezembro, porque isso dá um pouco mais de fôlego para as redes se reestruturarem, se pensarem, e não é possível a gente fazer isso acelerado até 31 de julho. Nós vamos ter, sim, uma carga muito grande ainda de ensino híbrido para 21, na tentativa de superar, e se não for possível ainda, não vai haver superação em 21, talvez ainda entre 22, e isso é uma preocupação muito grande das redes, né? E aí a Eliane vem reforçando essa questão de que não tem como trabalhar os currículos dessa forma não presencial. É a opinião dela, né? E o objetivo, na verdade, é não parar com a aprendizagem desses alunos, e eu já ouvi várias vezes a senhora dizendo exatamente o fato de que a interação inicial foi para que nós não perdêssemos o processo. Eu lembro bem disso, e é realmente algo bastante importante, mas aí eu devolvo a palavra para fazer uma avaliação dessa fala da professora. Adriana, olha só, a primeira coisa que desde o início nós destacamos foi a importância da escola manter o vínculo com os alunos, o vínculo com as famílias, o vínculo de todos com a educação, e eu acho que nesse sentido houve um grande esforço dos professores e das escolas em todo o Brasil, no sentido de um dia para o outro, ter que se reinventar, ter que se preparar para oferecer atividades não presenciais, sem ter as ferramentas, sem ter uma capacitação específica, sem ter, digamos, uma orientação clara, né, a respeito de como isso podia ser feito, né? Então, primeiro, nós temos que, enfim, cumprimentar, agradecer e parabenizar os alunos, os professores, as famílias, pelo fato de terem conseguido aguentar esse ano, que foi um ano absurdamente complexo, difícil, triste para todo mundo, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é o seguinte: dado que nós conseguimos estabelecer regra para as atividades não presenciais, tem escolas que fizeram coisas maravilhosas. Eu fiz uma live com o município de Vacaria, no Rio Grande do Sul, e fiz também uma live com o município de Santa Maria de Jequitiba, no interior do Espírito Santo. Eu fiquei encantada com a variedade e a criatividade das escolas municipais na área de educação infantil e dos anos iniciais. Realmente me impressionou, porque são municípios pequenos, municípios que eu, em particular, eu não imaginava que eles teriam essa possibilidade de ter tanta criatividade e fazer tanta coisa, né? Então, tem coisas acontecendo, né? Eu acredito que a escola que optou por não desenvolver atividades não presenciais, essa escola ela vai ter uma dificuldade, inclusive, em recuperar o vínculo com esse aluno, porque as atividades não presenciais, elas tinham o principal objetivo de manter o vínculo. Quem não desenvolveu atividade não presencial, certamente vai perder o vínculo, né? Então, a nossa recomendação foi nesse sentido, manter o vínculo. E manter o vínculo significa, principalmente, o compromisso com a formação integral das pessoas, com a educação, né, para que todos continuem acreditando que a escola vai voltar, que a educação é importante. Eu acho que esse foi o objetivo. Agora, as atividades não presenciais desenvolvidas, elas, cada escola, cada município, cada estado desenvolveu um trabalho
de replanejamento de acordo com a sua proposta curricular, né? Eu também entendo que o MEC ficou muito distante desse processo e isso trouxe algumas dificuldades para os estados e municípios, mas o Conselho Nacional procurou, de alguma maneira, estabelecer regramentos e orientações junto aos conselhos estaduais e municipais para que a gente mantivesse essa articulação nacional. Eu acho que teve um grande esforço nesse sentido, né? Agora, as atividades não presenciais, por mais que elas sejam insuficientes em relação às aulas presenciais, e eu concordo, eu acho que nada substitui uma aula presencial, nada substitui a interação professor-aluno, a interação entre os alunos, né? A sociabilidade que a escola oferece, nada substitui isso, né? Mas nós não estamos vivendo um momento normal, nós estamos vivendo uma situação anormal, né, que não está resolvida ainda, né, e que poderá ter até retorno, né? Nós não sabemos se nós teremos algum pico voltando, como a Europa agora, melhorou, está piorando, né? Outros países, a Nova Zelândia piorou de novo, teve que fechar a escola, né? Enfim, nós não sabemos o que vai acontecer, né? Então é importante que nós nos preparemos. E tem um ponto, né? E aí eu quero dar essa palavra para todos os professores. Eu acho, gente, que o ensino híbrido veio para ficar. E por ensino híbrido, eu não estou me referindo à educação à distância, né? Por ensino híbrido, eu estou me referindo a atividades não presenciais fora da sala de aula, que podem ser feitas dentro da escola, tá certo? Então, é muito provável que uma escola, no retorno às aulas presenciais e nesse replanejamento, tendo que reduzir o número de alunos por turma, né? É muito provável que a escola trabalhe uma parte das aulas presencialmente, uma parte com atividades em grupo, desenvolvimento de projetos, atividades em laboratório, atividades ao ar livre, atividades, enfim, de diferentes formas de organização a partir da própria proposta curricular da escola, na sua reorganização. Isso é ensino híbrido. Dentro da escola, o ensino híbrido não é o aluno fica metade do dia na escola e a outra metade na sua casa. Não, né? Quer dizer, o ensino híbrido significa principalmente uma nova abordagem pedagógica, o uso de metodologias ativas, o uso da aula invertida, por exemplo, né? A possibilidade de você usar tecnologias que são diversas, né? Você pode ter uma das principais tecnologias que nós temos na história da educação mundial foi a leitura, o livro, né? O livro impresso foi a primeira grande tecnologia. Se não tivesse livro impresso, o que seria de nós, né? O livro impresso ele inaugurou uma revolução na educação mundial a partir de 1600, né? Até 1600 não tinha livro impresso, os livros eram manuscritos, né? Então a produção era muito limitada, era muito restrita, né? Agora nós estamos vivendo a revolução digital, né? Então ela tem o mesmo peso que teve o livro impresso lá para trás, né? Ou que tiveram outras revoluções importantes, como, por exemplo, a Revolução Industrial, que tornou a educação obrigatória para todos, né, no primário, ou depois da Primeira Guerra, né, que ampliou a obrigatoriedade da educação, né? Então, nós estamos vivendo, gente, um momento de ruptura. É importante ter clareza. Nós estamos vivendo uma grande ruptura, grande, né? Então, o retorno às aulas é que vai permitir que nós, educadores, tenhamos uma clara percepção do que aconteceu nesse... Porque, veja, foram 6 meses ou mais de escola fechada, de março para cá foram 6 meses, se as escolas não voltarem agora em outubro, serão 7 meses. Agora,
6 meses depois de 2 meses de férias e 1 mês de aula. Praticamente os alunos estão sem aula desde o final do ano passado. Mal eles retornaram, já foram para casa, né? Então, o que nós estamos vivendo hoje, né, e eu tenho convicção, é uma grande ruptura e nós só teremos uma dimensão clara do que vai acontecer com as escolas depois que as escolas retornarem e que nós tivermos uma avaliação melhor do que mudou na cabeça dos nossos alunos. Eles voltarão com a cabeça mudada. Do que mudou na cabeça dos nossos professores, né? Então, vai ter muita mudança daqui para frente, né? Eu vejo que as crianças, elas estão muito mais ativas em relação a coisas que elas não tinham a iniciativa que elas têm agora, né? A criança pequena, principalmente, enfim, não só de escola pública, como não só de escola particular, como de escola pública. Eu tenho acompanhado muita escola pública e visto iniciativas muito interessantes, tanto na educação infantil como nos anos iniciais. Então, eu acredito que nós temos que nos preparar para isso, para entender o novo, né? Para entender um novo mundo real que nos espera, que é um mundo diferente daquele que nós tínhamos antes da pandemia. Eu estou vendo aqui uma pergunta da Cesarina, que diz: qual a orientação para o município que não manteve o vínculo até o momento na etapa da educação infantil? Olha, Cesarina, primeiro, eu lamento, né, que o município não tenha mantido o vínculo. Agora, nunca é tarde, quer dizer, é muito importante imediatamente retomar o contato com as famílias, né, porque o vínculo na educação infantil, ele é feito por meio das famílias, né, as crianças não têm autonomia, né, então manter esse vínculo com a família, mandar uma mensagem gravada com a voz do professor, né, mandar um texto de livro de literatura infantil lido pela professora, tudo isso para a criança, para ver se a criança se lembra, né? Conversar com os pais, estabelecer um grupo de WhatsApp, enfim, é muito importante tentar essa estratégia agora. E tinha uma outra pergunta também sobre um plano de contingência para o, eu acho muito importante. Todo município deveria organizar um plano de contingência, deixar pronto, entregar simultaneamente para o Conselho Estadual, para o Conselho Municipal e para o prefeito eleito, né? Eu acho que é uma garantia importante de que tudo foi feito dentro, enfim, de um trabalho de grande responsabilidade e compromisso com a educação. No nosso caso, por exemplo, vou dar um exemplo de Primavera do Leste, nós fazemos todo o processo de atribuição, contagem de ponto, tudo no final do ano. Então, nós já estamos preparando as nossas instruções normativas, as nossas portarias, com vistas a esse contínuo, a esse biênio, já amarrando isso para que tenha diretrizes futuras para quem vier a assumir esse processo dali em diante. Eu acho que quem não tem essas possibilidades, com certeza tem que, pelo menos, formatar. Nós aqui definimos pelo Conselho Estadual de Educação um plano pedagógico estratégico, onde já acolhe todos aqueles itens que vêm na possível resolução, porque ela ainda é uma minuta em análise, mas com certeza não vai mudar tanto, e já traz todos aqueles itens de divulgação, de metodologia, tudo o que está ali. E eu acho que é importante, professora, de ser dito, que essa resolução que vem das diretrizes com base na 14.040, ela vai esclarecer muitas dúvidas. Ela vem esmiuçando a lei e trazendo todas essas possibilidades e clareando mesmo esse processo. Gostaria até de antemão de parabenizá-la pela relatoria. São 2 conselheiros, né? A conselheira, relatora é só a senhora, né? E aí o presidente, isso. Parabenizá-la, ficou muito claro, ficou muito didático, e é isso que nós precisamos na base, entender, porque o bom texto é aquele que é entendido, né? E o seu com certeza traz essa clareza, e quando as pessoas em geral, nós temos acesso por conta do Conselho
no nosso FONSED, nosso fórum, então nós estamos também dando, né, nossas contribuições e tudo. Mas quando chegar na base, com certeza todos se sentirão muito contemplados e vão entender como destrinchar esse processo mais tranquilamente. Né? Eu não sei se a gente tem mais alguma, acho que só mais considerações, né, que as pessoas pensam no ensino híbrido, a interação do vínculo com a família, só reiterando as suas falas. Então, se ninguém mais tiver algum questionamento, eu acho que não, eu devolvo a palavra para que a senhora possa fazer as suas considerações finais e agradecendo muito, dizendo que esse espaço está aqui sempre disponível. Leve um abraço para todos os conselheiros do Conselho Nacional de Educação, da Undime, do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso. Nós nos sentimos extremamente contemplados, principalmente com a sua presença e com a sua permanência no Conselho Nacional, que isso para nós é extremamente importante. Pessoas que entendam de educação, pessoas que possam falar por nós, que entendam de gestão pública também, porque às vezes o eu penso, eu acho é muito fácil, mas quando a gente senta na cadeira, as coisas elas são bem diferentes, e ter alguém que entenda essa dimensão para nós também é muito importante. Olha, Adriana, eu quero agradecer muito o convite de vocês. Eu tenho conversado demais com os municípios. Eu acho que os municípios hoje, pela posição que eles ocupam na educação básica brasileira, os municípios são responsáveis por 100% da educação infantil pública, né, que representa mais de 65% do atendimento. Os municípios também são responsáveis hoje por mais de 80% dos anos iniciais, né, público, são 85%. Os municípios são responsáveis por mais de 50% dos anos finais do ensino fundamental. Então, os municípios brasileiros, eles são hoje os grandes responsáveis pelo fundamento, né, do processo educativo no Brasil, porque os fundamentos estão lá, na educação infantil, na alfabetização, nos anos iniciais e no ensino fundamental, né, de 9 anos. Né? Eu acredito que os municípios estão fazendo um grande esforço, porque os municípios têm uma desigualdade maior do que nós observamos nas redes estaduais. Em geral, as desigualdades educacionais e socioeconômicas são maiores, né? Então, eu quero cumprimentá-los por todo esse esforço e dizer que estou lá no Conselho Nacional à disposição de vocês, né? Espero que na próxima semana já seja possível votar essa nova resolução que vai trazer uma tranquilidade para todos. E muito obrigada. Muito obrigada, professora. Então, agora Obrigada a você. Eu estou com uma tosse aqui, o tempo está seco, eu falo sem parar. Eu falei que eu já estou com 10 calos na garganta. Eu imagino, porque onde eu vou, a senhora está. Então, o trabalho está sendo árduo. Como o nosso, de vocês, com certeza. E esse trabalho de assessoramento é um trabalho que os conselhos têm feito com muito primor, né? Tanto o Conselho Nacional quanto os conselhos estaduais e municipais. Muito obrigada. É verdade. Uma boa sorte a vocês, que dê tudo certo e planejem o retorno às aulas. Muito obrigada. Muito obrigada.